Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e hoje eu vou falar sobre a experiência de uso com o Galaxy Book 4 360 depois de um mês. Um mês usando bastante e por hora tá firme, me parece resistente desde que se tome alguns cuidados mínimos, que eu considero mínimos, né? Como os cuidados que você precisa tomar, por exemplo, com uma tela dobrável. Existem alguns cuidados que você precisa tomar com uma tela que abre 360 e para mim tá perfeito, tá em cima, funcionando direitinho e eu queria compartilhar com vocês como é que anda essa experiência. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então 15 polegadas realmente é grande, né? Ele tem aí uma tela bem maior até do que a tela do meu notebook de 14 polegadas, a Apple. E a construção, primeira coisa que chama atenção, né? É ter um carregador tão pequeno quanto esse, tá? Eu gostei bastante, a carga é bem rápida e ele é realmente muito compacto. Então, para quem quer sair com o notebook de casa, a maioria sabe que um notebook com uma tela de 15 polegadas ou mais tem geralmente uma fonte enorme, gigantesca. E aqui você ter uma fonte que é pouco maior do que uma fonte de um celular, para mim é um ponto super positivo, gostei bastante e espero ver mais notebooks com esse tipo de solução. Isso aqui não acaba, modo de dizer, tá? Mas não acaba nunca, porque aqui você não tem um cabo fixo, você pode trocar o cabo que está aqui no meio e segue a vida. Então, se tiver problema com cabo em muitos anos, você troca facilmente e a fonte para levar para viagem, para carregar celular, tablet e outras coisas é perfeita. Então, primeiro ponto super positivo. Segundo ponto super positivo nesses 30 dias é a construção. Gostei muito da construção inteira em metal, tá? Eu acho muito legal. É bonito e fica com uma aparência bastante robusta, tá? Então gostei bastante dessa solução da Samsung. Os alto-falantes aqui também nessa parte de baixo, circulação de ar, tá tudo bem acertadinho, tá? Aqui com relação às conexões, duas USB tipo C aqui e mais uma HDMI, aqui você vai usar para carga, a que você quiser. Aqui ainda tem microfone. Do outro lado, nós temos uma USB regular, que quebra um bom galho também, se você tem algum periférico mais antigo. Entrada para o fone de ouvido e para cartão de memória. Então, realmente está muito bem servido, né? Não dá para a gente reclamar deste ponto. Bom, abrindo aqui a tela sempre pelo meio, que eu sempre falo para esse tipo de máquina, tá? A tela realmente é muito bonita. Começando até antes da tela, né? Vamos falar de teclado, tá? Então o teclado tá muito legal, tá bem amplo, tá? Nós temos o teclado numérico aqui do lado, que quebrou um galho imenso para trabalhar com planilhas, principalmente a planilha que eu tenho para fazer o gerenciamento das minhas redes sociais e dos meus trabalhos, né? E planos de negócios e tudo mais. Então quebrou um galho imenso, realmente é muito bom poder contar com o teclado numérico. E aqui, olhando um pouquinho mais de especificação técnica, ele é um i5 com 16 de memória RAM, com SSD de 512, com placa gráfica da Intel, né, e uma tela Super AMOLED, carregador universal, que eu acabei de mostrar, e compatível com todo o ecossistema Galaxy. Então, realmente, é uma máquina muito legal e também tem um trackpad muito grande e com um clique que não remete àquelas máquinas, né, mais baratas. Você tem um clique ali que você sente que é mais robusto ali, é uma máquina um pouco mais cara, um pouco mais legal que você está comprando, não é uma máquina tão simples, tá? É uma máquina bem legal. Bom, entre as vantagens de uma máquina como essa, né, é a possibilidade de poder usar até o mesmo carregador que eu uso no Mac, eu posso utilizar. Posso utilizar também esse carregador com o Mac, então tem uma versatilidade muito grande mesmo, tá? O desbloqueio é para impressão digital, também super eficaz, super rápido, sem nenhum problema, tá? Funciona super direitinho. E a máquina, ela reinicia super rápido, ela tem ali, se apertou o botão, a máquina já está praticamente ligada de forma imediata. Um ponto interessante que eu gosto de comentar sempre é que eu tenho amigos próximos, inclusive uma amiga próxima, né,
que ela é inscrita aqui no canal, que tem uma máquina dessa, o Book 3, e tá inteiro, já passou para uma outra pessoa, para um outro usuário, e a máquina tá inteira, não teve problema de trincar a tela, nem nada. Tá certo que ela é super cuidadosa, a pessoa que ficou com a máquina também, mas vale sempre deixar bem claro que existem casos aí que o pessoal reclamou da tela trincar e tal, mas pelo menos essa minha experiência, eu posso falar por mim, tá? Que eu nunca tinha visto tirando na internet de pessoas que eu não conheço. Mas o que eu posso dizer pela minha experiência, 30 dias que eu, até foi um uso meio extremo, eu abri e fechei essa tela 100 vezes, né? 50 vezes eu abri, 50 vezes eu fechei por dia para ver quanto que ela aguentava, e ela já está com 30 dias fazendo isso, que é bem mais do que uma utilização de vários meses, se bobear, né? Porque uma pessoa vai abrir e fechar essa máquina por ano, que por dia, umas 3, 4 vezes, estourando, né? 4, 6 vezes, né? Se abrir e fechar 3 vezes por dia. Então, imagina, multiplicando isso por 50 vezes por dia, 50 vezes abrindo, 50 vezes fechando, e a máquina está inteira, com temperaturas diferentes, com a máquina mais quente, com a máquina mais fria, mas, de qualquer maneira, é aquela história, eu procuro sempre abrir e fechar a tela pelo meio, e procuro mais por uma precaução, nem acho que precisa, porque eu usei sem fazer isso, né? Não fechar ela fervendo ali quente, mas ela não esquentou tanto assim também para falar, ah, não, vai fazer mal para o vidro quando fechar. Eu não senti um aquecimento elevado nessa máquina, ela está super redonda, então usei normalmente, a única precaução, abrir e fechar exatamente pelo meio, e quando eu estou usando ela naquele modo livro mesmo, né, aberto para o outro lado, para os 360, eu procuro deitar ela numa mesa e desconectar do ímã que tem nas duas perninhas ali, pelos dois lados. E depois eu sigo pelo meio. Então são pequenas precauções que eu acho que são óbvias, não é nada de exagero você não querer abrir por um lado ou pelo outro, né? Porque aí você acaba causando uma torção no vidro. E aí, gente, eu acho que deve durar um bom tempo, como é o caso desse Book 3 aí, dessa amiga que já está aí mais de um ano seguindo super tranquilo, super bem. Bom, seguindo em frente, a tela touch é realmente muito, muito legal, e mais do que isso, é uma tela AMOLED, então você tem um brilho muito legal. Eu estou de costas aqui para a janela, na varanda, num dia super ensolarado, e estou com uma leitura muito boa, muito tranquila, tá? Então, assim, nada me incomodou nessa tela, muito pelo contrário, eu consigo utilizar nas mais variadas condições de luz. Claro, eu tô aqui com a luz no máximo, porque eu tô de costas para o sol da manhã. Mas olha a qualidade dessa tela, olha como tá bonita, tá com uma leitura super boa, tem uma resolução altíssima, então fiquei realmente muito feliz com ela. Outro ponto interessante, o fato dela ser uma tela touch. Tá? Isso facilita porque você tem a interação com os dedos na tela, a interação por esse trackpad que é gigante e muito bom, tem um clique muito interessante, e também por um mouse, caso seja do gosto da pessoa. Então, tem várias formas interessantes, e ainda, gente, se você tiver um celular da linha Galaxy Ultra, você ainda consegue, olha que legal, eu estou conseguindo utilizar essa canetinha que é do meu celular, olha, inclusive você consegue chamar os comandos aqui, ó, tá vendo? Eu apertei o botãozinho, aparecer os comandos aqui, eu posso criar uma nota, eu posso fazer um desenho, eu posso fazer uma edição aqui. Então, são coisas simples, mas que, gente, quebram um galho imenso, porque aumenta as possibilidades de uso. E o comportamento é o mesmo dela, ó, tô apertando o botão para apagar, sem apertar o botão eu consigo escrever, então assim, é muito útil, muito legal, com uma canetinha do celular você consegue ampliar muito o uso dessa máquina, tá? Então esse é um outro ponto que eu gostei bastante dessa máquina. Bom, seguindo em frente aqui, editei vídeo optei, né, foi opção minha, no CapCut e Filmora, por serem um pouco mais leves, já que eu estou com um i5 que não tem uma placa de vídeo dedicada, tem gráficos muito competentes, mas não é uma placa de vídeo dedicada como de máquinas mais pesadas, mas deu conta sossegado, tranquilo. Jogos, o que eu fiz aqui?
eu optei por jogar Xbox Cloud, tá? Então, claro, podia ter jogado numa TV, no meu celular, em qualquer lugar, mas optei porque aí eu não tenho um aquecimento elevado, consegui jogar vários games bem legais. E lembrando, né, gente, não é uma máquina gamer. Então eu acho que esse tipo de situação fica muito interessante quando você coloca em perspectiva, né, que há algum tempo atrás você não podia jogar de jeito nenhum, ou tinha que jogar com gráficos no mínimo. Gráficos no mínimo em alguns jogos aqui vão bem, tá? Mas como a máquina não é desenhada para isso, eu optei pelo Xbox Cloud e fui bem contente também. Editei vídeo com DaVinci Resolve para ver como é que ele se comportava. Teve demora, sim, é de se esperar, não vamos dizer, né, que vai editar foguete, né, super rápido, mas de qualquer maneira conseguiu executar a tarefa, tá? Tive que ir lá tomar o meu cafezinho, mas deu para executar a tarefa de forma bem tranquila, imaginando sempre, gente, o tipo de máquina que estamos falando. Não é uma máquina para esse tipo de tarefa e mesmo assim ela conseguiu executar de uma forma perfeita, tranquila, tá? Gostei da câmera para videoconferência, tem uma qualidade bem legal, bem interessante. Bateria, a última vez, antes de gravar o vídeo, eu tinha usado até acabar, e aí eu fui ligar nesse vídeo e já não tinha bateria, que eu estou usando de verdade e muito fora da tomada. Tem aguentado boas horas, claro, depende muito do que eu estou fazendo, mas tem aguentado até um tempo superior ao que eu imaginava. Eu consigo ficar aí fácil, conseguir meio período, até um pouquinho mais, fora da tomada, com muita aba aberta no navegador, com muita tarefa acontecendo, muita coisa com edição, com muito trabalho, eu consegui ficar aí mais de meio-dia, em algumas ocasiões de uso mais leve, perto de um dia de trabalho, tá? Aqui ainda estou carregando, claro, você tem sempre, vale lembrar, as configurações de energia e suspensão, então dá para você colocar ali um modo de energia um pouco mais leve para você poder seguir mais longe. Inclusive aqui, ó, como em outras máquinas, eu posso mudar para um modo alto desempenho, um modo sem ruído, um modo silencioso e um modo otimizado, tá? Então, assim, vou fazer alguma coisa mais pesada? Coloco no alto desempenho. Vou sacrificar a bateria, tá? Quero fazer um voice over, quero gravar alguma coisa em cima, coloco no modo sem ruído, modo silencioso. O ideal sempre acabava sendo o modo otimizado para o dia a dia, que aí a máquina é que está decidindo, está pensando o que tem que fazer, e o uso ficou bem tranquilo. Bom, falando do uso como tela, como tablet mesmo. Então aqui, ó, tô com pouco espaço, vou tentar fazer milagre aqui para dobrar essa tela, ó, sempre pelo meio na medida do possível, tá, gente? O primeiro ponto interessante, usar desta forma aqui para fazer uma apresentação, por exemplo, tá? Então, isso aqui foi bem legal, inclusive com teclado e mouse eu gostei de trabalhar assim, porque eu fiquei com o meu teclado favorito, o teclado da Logitech, que eu gosto bastante, mecânico da Logitech, e com o meu mouse também da Logitech. Então ficou um uso bem interessante, apesar de ficar abaixo, né? Ficou um uso bem interessante e ficou fácil de interagir com as mãos, tá? E também, obviamente, se você quer ler alguma coisa no sofá, aí sim é esse modo aqui, tá? Para fazer desenho também com a caneta, caiu super bem. Tá? Então eu consegui aqui, como eu mostrei para vocês, né, chamar aqui com o botãozinho na tela aqui, eu consigo chamar as funções e consigo desenhar aqui tranquilamente. Agora não está chamando, é uma dúvida, não sei o que eu estou fazendo, se eu estava com a outra mão tocando na tela, mas enfim, vocês viram na outra imagem que o funcionamento normal é assim, de chamar aqui a tela no uso normal. De qualquer forma, foi muito interessante de fazer os cortes, tanto no Filmora quanto no DaVinci Resolve. Fazer os cortes e fazer um ajuste fino de cor, de edição, foi bem legal de utilizar a caneta e ficou confortável no colo, ao contrário do que eu até imaginei, né? Pô, será que não é muito grande e tal? Ele é
é grande, claro, 15 polegadas, né? Mais de 15 polegadas é grande, mas ele é muito leve, tá? Então dá para ver aqui que ele é realmente muito estreito, muito leve, e até para desenhar em cima da mesa, ó, aqui ele vira uma espécie de digitalizadora. Então aqui você consegue fazer os seus desenhos, ó, consegui finalmente chamar aqui a tela, então eu posso fazer aqui a escrita na tela, meus desenhos, ou adicionar outros atalhos aqui e chamar outros aplicativos, tá? Então, nesse modo aqui, mais desenho, eu consegui fazer edições, eu consegui fazer ajustes finos de uma forma bem tranquila, bem legal, e achei que funcionou super bem ter a canetinha aqui do Galaxy disponível para fazer o trabalho. Ela não vai funcionar por Bluetooth, porque ela está conectada sim com o celular e não com o tablet, mas de qualquer forma eu sinto que ela funciona super bem e é uma opção de interação, mais uma opção de interação com esse belíssimo tablet, né? Que aí nesta função aqui virou um tablet. O carregamento, ó, dá para ver que ele é rápido, tá? Durante esse vídeo ele estava zerado, já está com 9%, tá? Então o negócio está indo rápido e não estou usando o carregador correto, tá? Vale lembrar, estou usando o meu carregador do Mac e está tudo funcionando, tudo direitinho. Fiquei bem confiante, as dobradiças parecem bem robustas e o único cuidado que eu falei para vocês, né? Na hora de fechar quando ele está nesse modo, como tem um ímã aqui embaixo, nessas duas perninhas aqui, nos apoios, eu optei por fazer, ó, tá vendo? Desconectar por aqui e depois vai pelo meio, com cuidado, mas assim, gente, eu não acho que é nenhum absurdo você tomar um pouco mais de cuidado com um equipamento que custa 10 mil reais, né? Então não vejo assim que é uma coisa absurda que não deveria acontecer. Para mim tá tudo dentro do esperado, tá? E eu acho que eu consegui fazer praticamente tudo o que eu gostaria de fazer com essa máquina, consegui trabalhar muito bem. Claro, para uma edição de vídeo mais pesada, o ideal é ter uma placa dedicada àquela história toda, mas para o meu dia a dia aqui, para edições mais simples, deu conta, tá? Foi bem. Não achei que teve um aquecimento tão elevado, você sente um pouco de aquecimento nessa parte superior. No trackpad ele está gelado, aqui ele está gelado, ó. Então você vai sentir calor aqui dessa tecla para cima, um pouquinho mais, mas acho que está bem razoável e você ouve a ventoinha bem baixinha, quase não ouve, não é uma coisa que atrapalha o uso. Então, assim, em linhas gerais, eu gostei bastante. Consegui fazer todo o meu trabalho. Eu estava usando durante esse período pelo menos metade. Na primeira semana eu usei o dia inteiro essa máquina e depois eu usei metade do dia. Metade o Mac, metade essa máquina. E à noite, quando eu ia fazer mais um trabalho de leitura, de ver os meus e-mails, tudo, aí eu acabei optando por ela. A tela é até mais bonita, né, do que a tela do Mac. Tem um brilho que me parece até mais elevado e é bem confortável, é bem gostoso de usar ele dobrado no colo ali no sofá, tá? Então realmente é bem interessante. Não gostei de usar para ler livros, eu acho que aí já fica pesado, é melhor um Kindle ou melhor ainda um Fold, um Z Fold 5, tá? Para ler livros ele é bem mais confortável do que tudo que eu já usei e o Kindle também, né, praticamente o mesmo tamanho, mas também é possível fazer esse uso, né, então fica como alternativa. E gostei bastante da máquina. 30 dias usando de uma forma bem intensa, abusando dessa dobradiça, desse abre e fecha aqui sempre pelo meio, e a máquina tá robusta, tá bonita, tá rendendo bem e tá se provando bem resistente nesses 30 dias. Lembrando que a quantidade de vezes que eu abri e fechei isso aqui é para lá acho que dá mais do que um ano de uso normal, tá? Então, gente, eu acredito que ela seja resistente, que essa versão aqui especificamente esteja resistente. A do ano passado gostei, também usei, não senti que ela era frágil, e como eu disse nesse vídeo, tem uma amiga que também tem uma máquina dessa, o Book 3, e tá durando super bem.
funcionando direitinho, já passou para um segundo usuário, o usuário está feliz também, e está tudo em ordem, gente. Então, assim, claro que tem gente que pode dar azar, ou gente que abre e fecha por um dos lados, aí você sente sim que tem uma leve torção, tá vendo? Ó? Não é o movimento ideal. Ela abre e fecha, mas não é o movimento ideal. O ideal é aqui pelo meio, tá? Então, eu acho que dá para fazer ela durar um bom tempo, desde que você tenha esse pequeno cuidado. Mas é uma máquina muito legal, que eu gostei bastante, né, dessa forma híbrida de usar, de ter a tela touch, de poder usar com a canetinha, poder usar como um livro, poder usar como uma digitalizadora. Então, assim, ela amplia muito as possibilidades de uso de um notebook normal, o que é realmente muito bom para quem quer uma máquina que seja meio híbrida, né, que seja meio que um tablet, mas também tenha acesso aos programas mais robustos que somente o computador tem acesso. Então, tá aprovada, gostei bastante. Não sei quando que eu vou devolver, estou continuando o uso aí. Samsung tá deixando comigo mais um período e, gente, enquanto estiver por aqui, eu vou usar, né? Eu vou aproveitar aí para ficar o maior tempo possível que eu puder com ela, porque, obviamente, nesse ano foram lançadas outras máquinas até mais robustas, mais interessantes, com placa de vídeo dedicada e tal, mas essa daqui me interessa muito, porque é uma máquina que está mais barata do que as outras, apesar de não ser barata, ela está mais barata do que as máquinas mais robustas, e as formas de uso, de interação são muito diferentes, né? De você poder usar o trackpad, usar dedo na tela, usar mouse e usar caneta do celular. Então, isso eu acho que amplia muito a experiência de uso e deixa essa máquina muito mais interessante do que qualquer outra. E aqui, vamos ver a bateria, ó, nesses minutinhos já mais 3%, tá subindo, tá indo embora. Mas é isso aí, gostei bastante da máquina, a máquina está aprovada e vou continuar utilizando e levando essa tela, principalmente essa tela aqui, ao extremo, abrindo e fechando, para poder ter uma certeza, né, como eu já estou bem seguro com ela, né, de que ela é bem resistente desde que você tome alguns mínimos cuidados com ela. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o Book 4, Galaxy Book 4 360, uma máquina bem interessante por conta de toda a possibilidade de uso que você tem com ela, e eu acho que ela acaba sendo até superior a ter um pouquinho mais de desempenho. Eu até diria que eu abriria a mão de algum desempenho para poder ter tantas possibilidades de uso, para ter essas características de tablet numa máquina com uma tela desse tamanho, AMOLED, belíssima, e aí é bem interessante de utilizar, é bem legal mesmo. Agora, fechando essa história do Galaxy Book 4 360, responder a pergunta, vale a pena comprar um? Eu acho que depende muito do seu uso. Eu acho que se você tem interesse em unir toda a facilidade que você tem de uso, de interação em um tablet, usando caneta, usando os dedos na tela e usando, por que não, também o trackpad e o mouse, eu acho que vale muito a pena. Para fazer edição de fotos eu achei muito legal, para fazer até os cortes e color grading nos vídeos, sabe? Mexer na coloração mesmo, e em ajustes finos, eu achei muito, muito legal mesmo. Eu acho que é super recomendável, tá? Agora, se você tem um uso mais comum, não tem essas necessidades, acho que de repente vale a pena ir para um notebook comum ou buscar algo, de repente se você precisar de altíssima performance ou quiser jogar, aí é outro tipo de máquina. Mas se você quer um híbrido entre computador e notebook com uma tela gigante, que a tela dele é enorme, AMOLED, com uma baita de uma qualidade, eu acho que é a máquina certa para você e com certeza você vai ficar muito feliz com essas formas de interações, né, que você tem essa interação diferente com a máquina. Isso eu acho que é o principal valor dessa máquina. Tá bom? Então é isso, agora fechou de verdade. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.